Meu nome é Nathalie, vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa acerca de nanopartículas metálicas produzidas a partir da castanha de anacardium dentário. Uma avaliação do potencial antimicrobiano. Primeiramente, contextualizar que atualmente há uma luta pungente para encontrar novos antimicrobianos, novos antibióticos, por conta dessa resistência, tanto à fenótipo esperada, quanto a intrínseca por parte desses micro-organismos por conta do uso irracional dos antibióticos e antimicrobianos no geral. Também o descarte mal feito vem causando com que essas bactérias desenvolvam resistência aos antibióticos e antimicrobianos atuais. E para isso é necessário esse screening, né? Essa triagem de novos compostos que possam ser utilizados como antimicrobianos, principalmente em cepas resistentes, né? Que apresentam alguma resistência. Uma das fontes mais cabíveis é de compostos provenientes de produtos naturais. Nós sabemos que o Brasil tem uma vasta gama de produtos naturais e de plantas que podem ser feitos esses estudos. Nós utilizamos a Anacardium dentale, mais conhecida como caju, cajueiro. E o segundo fruto, a segunda parte do cajueiro que é mais consumido é o Cashew Nut Shell Liquid, que é o líquido da castanha do caju, que foi o que a gente utilizou para fazer as nossas nanopartículas, pois sabemos que as nanopartículas podem possuir um potencial antimicrobiano muito grande. Juntamente com a castanha, o líquido da castanha do caju, que também possui uma atividade bactericida interessante de ser estudado. Esses compostos provenientes da castanha do caju, eles possuem metabólicos secundários, como os fenólicos e os flavonoides, que são interessantes para a síntese de nanopartículas, pois eles podem participar não só como agentes de redução das nanopartículas, mas também como agentes estabilizantes desses nanocompostos. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar o potencial antimicrobiano de nanopartículas metálicas de anacardium dentário frente às cepas de referência e isolados clínicos existentes. Nós utilizamos 3 cepas de referência e 3 isolados clínicos, e para as nanopartículas, nós utilizamos ferro, prata e zinco para a produção dessas nanopartículas. Então, nós tivemos nanopartículas de prata, nanopartículas de ferro, nanopartículas de zinco, que foram sintetizadas sob protocolo interno da Embrapa. Então, eu não posso falar aqui como elas foram feitas, mas elas foram feitas em 2022 por mim, e foram caracterizadas também por mim naquela época, e todas elas naquela época estavam na escala nano, que aqui nós consideramos a escala nano abaixo de 1000 nanômetros, né? Então a gente utilizou o DLS para Zeta-Cider para fazer essa análise. E os isolados bacterianos, como eu disse, foram 3 sensíveis de referência, né, a TCCs, e 3 KPC positivo, com resistência a meropenem e ampicilina. Então, para a gente poder fazer esse estudo, a gente teve que refazer essa caracterização das nanopartículas, pois a avaliação da inibição microbiana foi feita 2 anos depois da síntese dessas nanopartículas, e sabemos que elas não são tão estáveis assim. Então, nós fizemos a caracterização novamente e fizemos a concentração inibitória mínima, utilizando placas de 96 postos e a microdiluição em caldo. Então, adicionamos 50 microlitros do inóculo a 1,5 vezes 10 elevado a sexta unidades formadoras de colônia por ml, e adicionamos 50 microlitros de Muller-Hinton cachustado, que é o meio que nós utilizamos, mais 100 microlitros dos nanocompostos na concentração de 200 microgramas por ml. Também utilizamos como controle positivo a polymyxina B e ampicilina, e controle de corpo, quando a gente tinha alguma dúvida da turbidez, com resazurina. Então, deixamos para crescer por 16 horas a 32 graus Celsius, e depois analisamos o crescimento bacteriano para Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, Serratia, E. coli, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. E nos resultados, nós possuímos que na caracterização, apenas as partículas de prata e as de ferro permaneceram na escala nano, as de prata permaneceram entre 100 a 150 nanômetros, e de ferro entre 350 a 400 nanômetros. Mas, com o controle inibitório mínimo, como a gente pode ver aqui na nossa tabela, apenas a prata possuiu um MIC, né, assim, concentração inibitória mínima, que chamou a atenção, né, em que para Enterobacter resistente, por exemplo, foi 0,49 microgramas por ml. Enquanto para E. coli sensível também foi esse valor, e já para Pseudomonas, Serratia e Klebsiella tivemos 0,98, o dobro, e para Staphylococcus aureus, que era a nossa única gram-positiva das bactérias, 1,95. Isso pode ser explicado por ela ser uma gram-positiva, né, então ela tem uma maior proteção, uma maior resistência intrínseca de fato, por conta dessa sua barreira física, da sua membrana, dos constituintes da sua membrana, que evitam com que tenha essa entrada, esse fluxo de íons causados pelas nanopartículas, né? Que é esse fluxo de íons que faz com que os antimicrobianos, os micro-organismos morram, né? Que são lesados, pois entram esses íons e gera um ROS, né? Uma espécie oxidativa espécies reativas de oxigênio. E então, as outras partículas, elas apresentaram características micrométricas, e então a nossa conclusão é que as nanopartículas de prata, naturalmente, elas já possuem uma atividade expressiva, mas associadas ao líquido da castanha do caju para a produção dessas nanopartículas como agente redutor, houve sim uma ação expressiva se formos colocar frente aos outros estudos já feitos utilizando o caju, a anacardium dentário, e nanopartículas, e também nanopartículas sozinhas, e a anacardium dentário sozinha. Uma das limitações que tivemos no nosso trabalho foi a questão da disponibilidade de material. Nós possuíamos poucos ml dos compostos, então a gente não conseguiu fazer outros experimentos como os compostos isolados, o composto puro, né, da anacardium isolado. Então, seriam necessários outros ensaios para elucidar o real diferencial das nanopartículas usando o ácido dentário. Esses foram os nossos resultados, eu agradeço a todos que assistiram esse trabalho. Muito obrigada.